nós tivemos o privilégio de batizar 13 almas. E entre essas 13 almas tem 2 jovens que hoje são pastores. Vocês sabiam disso? Teve um que foi pastor dessa igreja. Irmãos, mas o inimigo ele procura atrapalhar aquelas pessoas que fazem a obra de Deus. Sim ou não? Quando nós estamos reunidos na primeira Santa Ceia, numa sexta-feira à noite, aconteceu um acidente com a minha filha, Andréia. Na época ela tinha 5 anos. Quantos conhecem aqui essa história? Irmãos, ela caiu dentro de uma fossa. Eu não vou contar os detalhes porque vocês já sabem. É isso mesmo que vocês estão pensando, tá? Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ela foi salva. É uma jovem lindíssima, casou e me deu uma neta mais linda ainda. Amém, irmãos? É assim que Deus trabalha. Quando o inimigo fecha uma porta, ele abre 2. Amém? Que Deus abençoe. Eu vos convido a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Irmãos, qual era o propósito de Deus ao criar a terra? Qual era o propósito de Deus, você sabe? Porque tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Deus, Ele tem um propósito em tudo. Ele tem um propósito na sua vida, no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho, no seu namoro, no seu noivado. Sabe por quê, irmãos? Porque o propósito de Deus é construir famílias. Enquanto que o inimigo, o propósito dele é destruir. Aquilo que Deus coloca como sendo entre mais sagrado entre o homem e a mulher, Ele coloca como sendo uma coisa mais banal. Não é à toa que nós estamos vivendo hoje uma situação em que os valores morais, os valores humanos, estão sendo jogados na lata do lixo. Essa que é a verdade. E nós como pais, como mães, mestres de família, líderes da igreja, nós temos uma responsabilidade a mais. Cuidar dos nossos filhos. Então, irmãos, quando Deus criou esse universo, Ele já tinha em mente um propósito de criar a terra. Gênesis capítulo 1, versículo, a partir do versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja o firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Interessante. Por que você às vezes não pergunta, por que aqui repete a palavra águas e águas 2 vezes? Irmãos, é porque Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Águas aqui está representando 2 tipos de águas. A água salgada e a água doce. Meus irmãos, eu fico imaginando, eu fico pensando quando eu passo em alguns locais que eu vejo a degradação da natureza com relação às águas, principalmente águas de rios,
de lagos, de açudes, que são águas doces. E que estão sendo contaminadas pelo lixo. Lixo que o ser humano insiste em jogar na água. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de passar na Avenida Misterral, ali no Tabapuá, depois do antigo Frifó. Tem um rio chamado Rio Ceará, que passa por debaixo da Avenida Misterral. Ele deixou de ser corrente. A água não passa mais. Sabe por quê? Porque o lixo entupiu o canal que a água passava por baixo e agora ficou um verdadeiro mar de sujeira, de lixo. Um mau cheiro tão grande que eu não sei como é que aquelas pessoas conseguem viver ali. Alguém pergunta, irmão Neto, o que quer dizer com isso? Você já pensou se o mar não fosse salgado? Hein, irmãos? Você já pensou se o mar não fosse água salgada? Porque há um ditado popular que diz, e é certeza, toda a água do rio corre para onde? O mar. Toda a imundície, toda a sujeira que vem das águas dos rios, corre para onde? E é o mar que purifica através do sal. É o mar que purifica essa água imunda que vai para lá. E cuidado, hein, meus irmãos. Tem países que estão jogando toneladas e toneladas de lixo no oceano. Recentemente, um cargueiro do Japão foi interceptado porque ele estava jogando toneladas e toneladas de lixo no oceano. Mas alguém pergunta, mas irmão Neto, Deus criou isso tudo perfeito. Os riachos, os lagos, açude, a água do mar, tudo perfeito, tudo puro, cristalino. Para você ter uma ideia, irmãos, o rio Tietê nasce numa nascente lá em Minas Gerais. É uma água cristalina que desce das montanhas. Você já viu o rio Tietê em São Paulo, como é que ele é? Deus criou tudo perfeito. Fez Deus, pois, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Chamou Deus ao firmamento de céus, houve tarde de manhã, no segundo dia. Disse também Deus, ajuntemos as águas debaixo do céu, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E essa porção seca, irmãos, é a terra em que nós vivemos hoje. Mas qual foi o propósito de Deus criar a terra? Quando Lúcifer se rebelou contra Deus lá no céu. Porque ele desejou ser maior do que Deus. Está lá em Isaías 14, ele diz, eu subirei acima do Altíssimo, acima das nuvens, e serei maior do que o Altíssimo. Ele queria o lugar de Jesus, o Filho de Deus. Porque ele é uma pessoa que gosta de ser bajulado. Ele gosta de ser adorado, ele gosta de ser venerado. Ele é invejoso, ele é orgulhoso, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Como ele não conseguiu, ele foi expulso do céu. Miguel e seus anjos lutaram contra eles. E eles vieram para essa terra, irmãos. A própria Bíblia diz, ai daqueles que habitam na terra, porque o inimigo desceu sobre ela com grande furor. Irmãos, eu não tenho ideia, na Bíblia não fala, não existe esse número na Bíblia, só fala de legião. Mas vamos calcular que uma legião tenha 1 bilhão de anjos, por exemplo, 1 bilhão. Se ele conseguiu trazer a terça parte dos anjos, isso quer dizer o quê?
que ele trouxe 300 milhões de anjos mal para essa terra. É por isso que nós estamos vendo aí a situação em que o mundo vive hoje, irmãos. Você tem o anjo da guarda que Deus coloca para você. E o inimigo coloca um anjo do mal do outro lado. Cuidado, meu jovem, cuidado, minha jovem. Não brinque com o inimigo. Porque a ideia que se tinha antigamente, eu me lembro que quando eu fiz o catecismo na Igreja Católica com meus 10 anos, a ideia que eu tinha é que o pessoal dizia, olha, Satanás, se tu não obedecer a Deus, Satanás vem com um garfo assim, pegando fogo para te furar e levar tu para o purgatório, para tu queimar, para tu ficar atormentado de noite, para perdão dos teus pecados. Eu vivia apavorado com isso. Eu vivia tão apavorado que eu resolvi ser croinha da igreja uma vez. Eu fui ser sacristão da igreja. Eu morava na rua Martim Neto, do Antônio Bezerra, aquela igreja do Antônio Bezerra, na época era o pastor João. E eu fui ser pastor daquela igreja. Pastor não, desculpe. Croinha. Eu era aquele que ficava aqui do lado do padre, só olhando para ele assim. Quando ele levantava aqui a hóstia, eu pegava o sinozinho. Era eu que balançava aquele sino. Eu não sei para que eu balançava aquele hino, mas era para balançar, eu balançava. Eu me lembro que eu vestia uma roupa branca, com uma manta vermelha, um cinto vermelho. A minha mãe tinha o maior orgulho, queria que eu fosse padre. Mas um dia, eu olhando para a igreja, eu vi aquelas imagens dos santos. E toda manhã, todo domingo de manhã, ele abria lá a sacristia, tinha lá a chave, e ele tirava um livro bonito, um livro grande, preto. E só ele que pegava nesse livro, e só ele é que abria, só ele que levava para o altar. Eu, muito curioso, resolvi fazer o seguinte, eu vou chegar mais cedo amanhã. A missa começa às 5h30, eu vou chegar antes de 5 horas. Corri lá na sacristia, peguei a chave, abri aqui aquela portazinha lá, e tirei a Bíblia, sentei numa cadeira e comecei a folhear a Bíblia, passando aqui as páginas. Mas sabe o que eu queria ver? Eu queria saber se naquele livro tinha aquelas imagens que estavam lá na igreja. Curiosidade de criança, 10 anos. Quando eu estava aqui, olhando, ele chega, blasfêmia. Você cometeu um grande pecado. Esse livro é sagrado, só eu posso pegar nesse livro. Por isso que ele vive trancado aqui nesse cofre. Você cometeu um grande pecado e você hoje não vai fazer parte do cerimonial da missa. Você vai se ajoelhar lá no canto ali da igreja e vai rezar 50 Padre Nosso, 50 Ave Maria. Eu confesso a vocês que eu rezei porque eu fiquei com medo de ser castigado, eu confesso. Mas também foi a última vez que eu botei os pés naquela igreja. Não vou mais, minha mãe, eu não vou mais para aquela igreja. Minha mãe ficou chateada e disse, mas meu filho, por quê que você não vai? É o meu sonho, é ver você um dia ser um padre. E eu disse, minha filha, mamãe, então esse seu sonho vai ser adiado, porque eu não vou mais não. Eu não vou mais. E no final eu vou contar para vocês a experiência de que um dia eu encontrei alguém com a Bíblia na mão, que ele disse que eu tinha cometido uma blasfêmia, mas na realidade, a palavra de Deus, ela está ao alcance de todo ser humano, todo aquele que deseja estudar. Irmãos, então Deus criou essa terra maravilhosa, linda, perfeita. A própria Bíblia aqui diz, irmãos, que Deus, depois que criou tudo isso daqui, Ele diz, e eis que era muito bom.
Então resolveu Deus, então, depois que ele criou toda essa beleza chamada terra, ele resolve criar o ser humano. A obra-prima da criação. Cria o homem, Adão. Interessante que todo o universo Deus criou pelo poder da palavra. Mas o homem, ele resolveu fazer com as suas próprias mãos. Pegou o barro, molhou o barro e fez um boneco de barro. Soprou nas suas narinas e deu a ele o fôlego de vida. E Adão passou a ser uma alma vivente. Mas Deus percebeu que Adão vivia solitário. Os animais, os pássaros, as aves, todos tinham o seu casal, macho e fêmea. E Adão vivia solitário e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. É uma pena que muitos homens aí fora, que conhecem essa parte, que não é bom que o homem esteja só, e ele acha que só uma mulher, ele vai ficar só. E tem muitos que arranjam uma, duas, três, e por aí vive. Mas isso não é o plano de Deus. Então Deus resolveu criar a mulher. Fez Adão dormir, da costela dele, criou Adão uma mulher. Eva. Irmãos, Eva era a mulher mais linda que existiu na face da terra, porque ela foi a primeira. Adão tinha aproximadamente 4 metros de altura. Já pensou, irmãos? Eva batia no ombro de Adão. E agora Deus resolve fazer, sabe o quê? Deus resolve estabelecer o primeiro casamento na face da terra. Irmãos, o primeiro casamento entre um homem e uma mulher, quem fez foi Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aqui está. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Eles foram criados, irmãos, com algum defeito? Manco? Faltando um braço, uma perna? Não, irmãos. Perfeitos. Porque quem criou eles também é perfeitos. E agora vem a bênção do casamento. Que, aliás, a filosofia que se prega lá fora no mundo, inclusive professores universitários, eles pregam que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden porque praticaram o ato do sexo. E quem não conhece a Bíblia, quem não lê a Bíblia, quem não conhece a Bíblia profundamente, principalmente no início da história do livro de Gênesis, acredita. Porque a humanidade hoje, irmão, está caminhando para acreditar mais nas tradições humanas, mais nos escritos humanos, do que da palavra de Deus. Essa que é a verdade. Aí o casamento, olha irmãos, que coisa linda, Deus fazendo o casamento de Adão e Eva, diz assim, versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que foi que Deus deu para Adão e Eva, irmãos? Com essas palavras. A bênção do matrimônio. A bênção do casamento entre um homem e uma mulher. Não foi contratozinho de se juntar, não, irmãos. Não foi contrato para viver um determinado período e depois abandonar. Não, não foi isso não, irmãos. Deus criou macho e fêmea e fez o casamento entre o homem e a mulher.
E quando ele diz crescei-vos e multiplicai-vos, em outras palavras, eu quero ver filhos nessa terra, eu quero ver gente povoar essa terra, porque só tem vocês dois. Esse era o propósito de Deus. Deus colocou diante de Adão e Eva também uma coisa chamada o livre-arbítrio. O mesmo livre-arbítrio que Deus havia dado para os anjos lá no céu, irmãos. Até essa parte dos anjos que vieram com Lúcifer para a terra, é porque eles resolveram usar o livre-arbítrio, o direito de escolha. Aí alguém diz assim, mas irmão Neto, então, por que Deus deu o livre-arbítrio para os anjos? Se ele sabia que até essa parte ia se rebelar contra ele? Vou fazer aqui um paralelo. Quando dois jovens se casam e começam a construir uma família, vem a gravidez, o primeiro filho, os preparativos para receber essa criança, com muito amor, com muito carinho, o quarto do bebê, o berço, tudo. Qual é o propósito desse pai e dessa mãe esperando essa criança? Que seja uma criança saudável, feliz, que cresça e que se torne uma pessoa de bem. Qual é o pai que vai querer ter um filho para o filho se tornar um mau elemento? Ou uma filha para se tornar uma mau elemento? Não. Se fosse assim, ninguém queria ter filho. Mas nós temos a consciência de que os nossos filhos também têm o livre-arbítrio, o direito de escolha. Agora cabe a nós, como pais e mães, instruir e educar os nossos filhos no caminho do Senhor. É a mesma coisa que uma árvore. Eu ia até trazer, mas não deu para trazer, porque era um pouco grande. Mas lá no sítio que a gente tem lá no interior, lá de Amontada, em Carazinho de Amontada, a minha cunhada sempre às vezes faz, ela gosta de plantar muitas plantas no jarro, aquelas coisas lindas. E de repente, quando ela olha aquela planta que está crescendo, a planta começa a ficar assim torta, ó. Começa a cair de lado. Aí o que é que ela faz? Ela vai lá no fundo do terreno, pega uma varinha bem ligeirinha, enfia dentro do jarro, pega aquele galhozinho que está torto, puxa, amarra e deixa preso ali. E ela começa a crescer reto. Assim são nossos filhos. Tem pais que percebem que os filhos estão crescendo torto. Para um lado, ou para o outro. Não deixa o bichinho ainda é pequeno. Quando ele ficar maior, ele se ajeita. Quando uma planta engrossar o caule, pegue a vara que você pegar, até um banco desse, e você não consegue desentortar. Corrija seus filhos, antes que seja tarde demais. Adão e Eva foram criados à imagem e à semelhança de Deus, com livre-arbítrio, direito de escolha. É por isso que Deus diz aqui no capítulo 2, no versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor deu-lhes esta ordem, olha aí, 2 pontos. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente o que, irmãos? Morrerás. Irmãos, a salvação, ela é de graça, porque Jesus já pagou o preço da nossa salvação com seu precioso sangue. Mas a salvação, ela é condicional. Condicional a quê, irmãos? A nossa fidelidade, a nossa obediência. Deus havia dado para Adão e Eva uma ordem. Vocês não poderão tocar nesse fruto, não comer desse fruto,
porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E foi mais longe ainda. É bom que vocês não estejam distantes um do outro, estejam sempre próximos. Eva resolveu passear pelo jardim para ver a beleza do jardim. Esqueceu que tinha um marido. E quando ela olhou para aquela árvore, disse: o que será que aquela árvore tem? Por que Deus disse que a gente não pode comer daquele fruto? E ela se aproximou da árvore. E quando ela se aproximou da árvore, lá estava alguém astucioso, enganador, mentiroso. E fez assim para ela, ó. Psiu, psiu. Ei, Eva. Psiu. Aliás, cuidado, minhas jovens moças lindas da minha igreja. Cuidado que às vezes quando você passa em algum canto, aqui ao lado você escuta, né? É o diabo chamando, viu? É o diabo mesmo. Tem que abrir os olhos. E Eva foi lá. Ei, o que foi que Deus disse para você, Eva? Aí ele disse que não era para comer desse fruto. Que eu não podia jamais tocar nesse fruto. Porque no dia que eu comer, eu vou morrer. Ah, é? E como é que eu estou comendo e não morri? Resultado. Eva foi querer defender Deus como se Deus precisasse de defesa. Ela ficou tão envolvida naquela conversa com a serpente, com o diabo, que não percebeu que era uma serpente que estava falando. E serpente não fala. Às vezes tem jovens que conhecem um rapaz e quando bota os olhos naquele rapaz, meu Deus do céu, é o meu príncipe. Que homem lindo, meu Deus, que coisa linda. Mas a Bíblia diz que todos os caminhos que aos olhos humanos parecem retos, o final dele é a morte. A gente vê tantos exemplos aí, irmãos, de jovens que se envolvem com pessoas pela paixão, pela internet, por tudo, né? Aí daqui a pouco está lá reportado na televisão. A jovem que estava desaparecida foi encontrada morta em tal lugar. O namorado estrupou, matou e jogou o corpo no meio do mato. Que é isso daí, irmãos? É os anjos do demônio trabalhando para destruir, irmãos, a criação de Deus. Aí alguém vai dizer, mas irmão Neto, nós não fomos criados à imagem e à semelhança de Deus? Aonde está o meu anjo? Aonde está o meu anjo que da guarda, que era para me proteger? Meu jovem, minha jovem, meu prezado irmão, minha prezada irmã, o anjo só vai te proteger até aonde você permitir. O anjo só vai estar do teu lado até aonde ele puder estar, porque vai ter lugares que você vai entrar e que ele não pode entrar. Vai ter lugares que você vai querer frequentar e ele não vai poder frequentar. Mas o anjo do inimigo entra com você. Sabe por quê? Porque esse é o plano dele, destruir. Destruir as famílias, porque ele sabe que destruindo as famílias, ele vai estar destruindo a igreja de Deus, irmãos. Porque não existe igreja se não existe família. Por isso que ele criou primeiramente a família, o casal, o lar. Lá no Éden ele não estabeleceu igreja batista, igreja católica, igreja metodista, igreja adventista. Não, irmãos. Ele estabeleceu a família, que é a base da igreja.
Meus prezados irmãos, vamos para o livro de Efésios, para a gente concluir que o tempo já está avançado. Efésios, capítulo 1. Todos encontraram, irmãos? Efésios. Desculpe, irmão, não é capítulo 1, é capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vamos primeiro para o capítulo 5, a partir do versículo 22. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra. Para apresentar-se a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Atenção. O que o apóstolo Paulo está escrevendo para nós no dia de hoje aí de Efésios? Tem maridos que dizem assim, aí mulher, olha o que está escrito aí, ó. Tem que ser submissa a mim, tem que me obedecer. Tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu mando, senão não vai dar certo. E não é, irmãos. Do mesmo jeito, as mulheres que amam seus maridos e os maridos que amam as suas mulheres têm que seguir o exemplo de Cristo. Já pensou se Cristo amasse a nossa igreja do jeito que o marido quer amar a mulher? Se sente dono, proprietário? Quando na realidade os dois é uma só carne. Uma só carne. Um só pensamento. Os dois têm que estar unidos, juntos, para viver uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida alegre. Quando o homem e a mulher não procuram viver uma vida saudável, amável, compreensível, um ao outro, ser submisso um ao outro, o casamento se torna um inferno. Por isso que muitos casamentos aí, muitos jovens se separam. Tem gente aí que casa com 3 meses, já está se separando. Por quê? Porque não existe o chamado submissão. Né? A história do amor, eu amo esse, eu amo ele. Ainda que ele faça o que ele quiser comigo, mas eu não posso deixar esse homem porque eu amo, ele é meu príncipe, ele é meu rei. Ou seja, não só o homem, mas também a mulher está colocando o companheiro acima de quem? De Deus. Quando devia ser o contrário. Senhor, seja feita a tua vontade na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento, na nossa família. Seja feita a tua vontade no meu trabalho, na faculdade, no meu namoro, no meu noivado. Isso sim é submissão. Colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. Enquanto você não agir dessa forma, você vai ter problemas. Com certeza.
Bem rapidinho vou contar para vocês uma experiência de uma irmã. Belém do Pará, eu conheci esse casal na igreja do Marco. Teve uma série de conferências e ela foi para assistir essas conferências com as irmãs dela. Encontrou-se com Jesus, entregou sua vida para Jesus e se batizou. O marido empresário, rico, a mulher não faltava nada para ela. Ela tinha tudo dentro de casa. Mas o que ela mais queria, que era a companhia e o amor do marido, ela não tinha. Mas ela aceitou a Jesus e começou a orar pelo marido. Todas as noites ela dobrava o joelho e orava pelo esposo. Quando ele chegava das festas, altas horas da noite, de madrugada, ela agia como uma verdadeira cristã, uma mulher virtuosa, conforme o livro de Provérbios. Enquanto outras mulheres normalmente, talvez não queiram nem abrir a porta para o marido, quando o marido chega é só briga, confusão, até mesmo agressões, palavras ou físicas. Ela abria a porta e dizia: meu amor, que bom que você chegou. Recebia o marido, beijava o marido, perguntava se ele queria alguma coisa. Às vezes ele chegava tão embriagado que ela levava ele para o banheiro e dava banho nele, trocava o pijama e levava ele para a cama para ele dormir. Ela cantava para ele dormir como uma criança. Um dia eles estavam reunidos com os amigos numa bebedeira, um fim de semana, sexta noite, que é sábado. E começou aquela discussão, porque um dos maridos, rapaz, ixi, mas eu vou me embora que já está tarde, senão se eu chegar em casa, minha mulher me mata. Como é que é, rapaz? Tu está preocupado com a tua mulher, vai te matar, porque tu não pode ficar mais um pouquinho? Rapaz, já sei que a melhor mulher do mundo é a minha. Que história é essa? Pensei que a melhor mulher do mundo é a tua. A minha mulher é a melhor mulher do mundo. Porque quando eu chego em casa, ela me recebe com um abraço, com um beijo. Ela me leva para o banheiro, me dá banho, me troca minha roupa, meu pijama, ainda canta para me dormir. Os caras, rapaz, que história é essa? Isso é coisa de tu está sendo mentiroso, rapaz, é muita mentira um negócio desse. Não está vendo que não existe mulher desse jeito? Ele disse: rapaz, pois existe, a minha. Querem ver? Vamos lá para casa agora. Que horas tem? 1h30 da manhã, vamos. Levou os amigos para casa. Apertou a sirene, a esposa veio abrir a porta. Oh, meu amor, que bom que você chegou e tal. Ah, você trouxe uns amigos? Entre, por favor, por gentileza, querem entrar? Eles entraram, ficaram olhando assim um para o outro. Pode sentar. Meu filho, você vai querer alguma coisa? Quer que eu sirva alguma coisa para os seus amigos? Aí eles disseram: não, senhora, muito obrigado, não precisa servir não. Nós já temos a prova que nós queríamos. Boa noite, foram embora. E ela levou o marido para o banheiro, deu banho, trocou a roupa, botou o pijama, levou ele para a cama. Quando ele estava na cama, ele olhou para ela assim e disse: minha querida, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sou um marido que não te trato bem. Eu não demonstro ter amor para contigo. Eu vivo farreando com outras mulheres, bebendo, chego em casa de madrugada. E por que é que você me recebe desse jeito e me trata desse jeito? Eu não entendo, por que você faz isso comigo? E ela olhou para ele e disse assim: meu filho, é porque, como eu sei que você só vai ter essa vida aqui na terra, eu quero que você seja feliz. Porque a vida que eu quero para mim, lá no céu, eu vou ter ao lado do meu Senhor. E ele olhou para ela assim e disse: eu quero conhecer esse Jesus. Levou ele para a igreja e ele começou a ir frequentar a igreja. Parou com as farras, parou com as bebidas. Se batizou e se tornou um grande ancião na igreja do Marco em Belém. Isso, o testemunho de uma mulher virtuosa.
Não uma mulher vingativa. Não uma mulher, no linguajar popular, braba. Né? Agora vem um conselho para os filhos. Não é só para os pais, não. Agora é os filhos. Olha o que diz aí, ó. Efésios capítulo 6. A partir do versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Filhos, honre pai e sua mãe. Obedeça seu pai e sua mãe. Apesar de que hoje, né, quando o pai vai reclamar ou dar o conselho para o filho, que é isso, velho, teu tempo já era, nós estamos noutra época, né? Agora eu me lembrei do meu netinho. Meu netinho tem 6 anos, ele mora lá nos Estados Unidos. E quando eu fui para lá, eu levei para ele, fui no Mercado Central e comprei para ele um carrinho de madeira, muito bonito, envernizado, sabe? Tipo uma carrocinha de madeira para ele, levei o carrinho para ele. Ele olhou assim para o carrinho e disse: E aí, meu filho, você gostou? É, vô. É bonito, mas eu preferi um videogame. Já era, né? Já era. Mas os princípios de Deus não mudam. Os princípios de Deus não mudam, o tempo passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A orientação de Deus para com os pais, para com os filhos, permanece para sempre. Porque a palavra de Deus é eterna. E com relação à Bíblia, que eu vou encerrar agora dizendo para vocês, eu confesso para vocês que foi a última vez que eu rezei 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria. Ô castigo, viu? Ainda mais de joelho. Aconteceu que o meu irmão morreu de acidente de carro no dia 24 de fevereiro de 71. E a gente não quis mais ficar lá na casa que a gente tinha lá no Tom Bezerra. E a gente resolveu ir para o Henrique Jorge. Meu pai tinha lá umas 3, era 4 casas e tal. Aí nós fomos para lá. Meu pai havia sofrido um acidente de carro, ele não estava mais trabalhando. Ele tirou 2 costelas que foram quebradas e ele tinha problema de cansaço, respiração. E ele vivia dentro de casa e tinha um aparelho de oxigênio, porque se ele desse 3, 4 passos, ele já ficava buscando ar, então ele tinha que botar o balão de oxigênio. Preste bem atenção, irmão, desse testemunho. Se você estava conversando, pare de conversar, preste bem atenção. Quando foi um sábado pela manhã, eu estava na sala da minha casa, e eis que de repente passa em frente à minha casa uma família. Aquele homem magro, alto, de paletó e gravata, com a Bíblia debaixo do braço. A esposa, 7 mulheres e 2 meninos. Parecia assim a formiguinha, um atrás do outro. A parada do ônibus era em frente à minha casa. Eles iam para lá e eu ficava olhando assim, olha, irmãos. Eu confesso para vocês que eu ficava olhando de boca aberta assim, ó. Que coisa linda, rapaz. Aquelas meninas com a saia bem aqui embaixo, toda de branco, muito bem vestidos. O ônibus vinha, eles entravam e iam embora. Aí eu não sei por onde eles iam. Mas quando era 12h30 para 1h, eu ia para a janela, aí o ônibus chegava, eles desciam naquele horário. E iam caminhando normalmente para a sua casa.
E eu ficava olhando e esperando até que o último entrasse dentro de casa. Eu tinha apenas 15 anos. E eu fiquei impressionado com aquilo. Mas espera aí. O padre mandou rezar 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria, porque disse que eu peguei na Bíblia, que foi um pecado, uma blasfêmia. E aquele homem está com a Bíblia debaixo do braço. Resumindo, irmãos, todo sábado de manhã eu ficava na porta da minha casa, na janela, olhando, só para ver aquela família. Todo sábado de manhã. Um sábado que eu estava olhando, o meu pai se levantou da cama e foi para a sala. Quando eu vi meu pai, eu disse: pai, vem aqui, pai, por favor. Pai, o senhor já observou aquela família ali em frente daquela casa? Pai, que coisa linda, pai. Eles tudo arrumado, ele de paletó, a família inteira muito bem vestida. Pai, para onde é que eles vão? Em pleno sábado, 7:30 da manhã. Eu nunca esqueci o que meu pai disse para mim: meu filho, esse povo é o povo do sábado. Aquilo eu nunca esqueci, as palavras do meu pai. É o povo do sábado. Fazia o quê? Nós mudamos para lá, meu irmão morreu em fevereiro, nós se mudamos em março, abril, maio, junho. Menos de 3 meses. Meu pai faleceu do coração, no hospital de Messejana. E quando eu cheguei lá no hospital, que vi meu pai em cima daquela pedra lá, debaixo de umas mangueiras, eu blasfemei contra Deus, chamei Deus de assassino cruel. Por que tu mataste o meu pai? Tanta gente ruim que tem no mundo, tanto criminoso, assassino, estrupador. E tu vem matar logo o meu pai, eu quero uma resposta. Por que tu mataste o meu pai? O que vai ser da minha vida agora? Eu tenho só 15 anos, eu perdi meu pai. Será sábado mais ou menos, 3:30 da tarde. Meu pai morreu no dia 12 de junho de 71, era um sábado. O corpo foi levado lá para casa, foi velado lá na sala. E eu estava sentado numa cadeira, chorando, porque eu não aceitava a morte do meu pai. E 2 jovens, daquelas moças que iam para a igreja, muito bem vestidas, chegaram e perguntaram: o neto está aí? Aí uma cunhada minha foi e disse: está, ele está aqui sentado. A gente queria falar com ele. Eu saí, e quando eu olhei, eram 2 jovens daquelas moças que iam para a igreja. E ela estava com a Bíblia na mão. E disse assim: olha, a gente veio aqui porque nós gostaríamos de trazer uma palavra de conforto para você. Nesse momento difícil, você perdeu o seu pai, você é muito jovem, muito novo. Mas nós gostaríamos de falar sobre a ressurreição. O que é a ressurreição? Eu nunca tinha ouvido falar nada disso, irmãos. A maneira como aquelas jovens trouxeram a palavra para mim, irmão, na hora que ela começou a falar, entrou dentro do meu coração, que parecia assim um punhal, furando meu coração. E quando elas terminaram de falar, irmãos, eu comecei a chorar. Meus olhos já estavam vermelhos de tanto chorar. E uma daquelas jovens disse assim: espera um pouquinho que eu vou lá em casa. E a outra irmã dela ficou conversando comigo, e ela foi em casa. Quando ela voltou, ela trouxe algodão e colírio, irmãos. E ela pediu licença para colocar colírio nos meus olhos. E quando ela terminou de colocar o colírio nos meus olhos, eu disse para ela: minha jovem, você não colocou o colírio nos meus olhos, você colocou o colírio no meu coração. E hoje aquela jovem é minha esposa, nós estamos casados há 48 anos, irmãos. 3 filhos, 3 netos. Porque Deus me deu a resposta de que eu queria.
Meu pai morreu para que eu encontrasse com Jesus. Eu estou aqui hoje graças ao velório do meu pai. E o testemunho daquela família. A família do Raimundo Dantas. O meu maior professor de Bíblia foi ele. Um homem que ganhou 5 vezes concurso bíblico na Sociedade Bíblica do Brasil. Quando não era ele, era Geraldo Almeida. Quando não era Geraldo Almeida, era o irmão Freitas, irmão Eliese. Os adventistas eram conhecidos como o povo do sábado, o povo da Bíblia. Prezados jovens da minha igreja, deixe que Jesus coloque colírio nos seus olhos, colírio no seu coração, porque Ele tem um plano para a tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda a sua graça. Eu quero convidar os jovens para que venham cantar. E logo em seguida nós iremos fazer uma oração de agradecimento. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Venha minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar e com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Venha minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui vai reinar e com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares. Enche-me, transborda-me, enche-me,
vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Amém. Amém. Amém, irmãos. A minha mãe queria que eu fosse um padre, mas com a graça de Deus, eu me tornei um pastor voluntário de Jesus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esses momentos maravilhosos que tivemos aqui, Senhor. Quando podemos abrir a Tua palavra, nós podemos estudá-la e entender o que Tu queres de cada um de nós. Porque quando nós abrimos a Tua palavra e começamos a estudá-la, é o Senhor que está falando para nós. Mas nesse momento em que estamos orando a Ti, Senhor, somos nós que estamos falando para Ti. Nos perdoa, nos abençoa. Abençoa todos os jovens da Tua igreja, todos os casais, todos os lares, Senhor. Se tem algum lar que está passando por problemas, por dificuldades, coloca a Tua mão de misericórdia sobre eles. Guarda-os para o Teu reino. Nos conduz para os nossos lares nesta manhã. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.